Muchas gracias, Miguel. Obrigado, Miguel. Buenas tardes, amados amigos y hermanos. Boa tarde aos amados amigos, irmãos aqui En presentes otros países e aos que estão em outros países, os y ministros sus congregaciones. e suas congregações. Que las bendiciones de Cristo, Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, lhes abra as Escrituras, o entendimento e o coração para entender e receber a palavra do Senhor. Todos nesta ocasião, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos vivendo no tempo mais importante da história do cristianismo, da história do povo hebreu e da história de toda a família humana. É o tempo assinalado como o último dia, quando as profecias que não se cumpriram em tempos passados se cumprirão neste tempo, chamado o último dia, no qual o próprio Cristo, profetizando ou ensinando e revelando aos que criam nele, os seus discípulos, ele disse que no último dia ele realizará a ressurreição de todos os crentes nele. São João, capítulo 6, nos versículos 37 até o 40, onde diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Foi para o último dia que Cristo prometeu a ressurreição de todos os crentes nele, que fisicamente morreram, e a transformação dos que estiverem vivos, para que todos tenham corpos eternos, corpos glorificados, semelhantes ao seu corpo glorificado. Agora vamos ler na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 19 até o 21. E diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo.
la palabra profética E a palavra profética va a ser enseñada será ensinada por el Espíritu Santo pelo conforme Espírito Santo a conforme las palabras de Cristo. as palavras de Cristo. En San Juan, Em São João, capítulo 14, no capítulo 14, verso 26, donde dice: no versículo 26, Mas onde ele el disse: Consolador, el Espíritu Mas Santo, aquele a quien el Consolador, Padre enviará en mi o nombre, Espírito Santo que o ele Pai vos enviará em meu todas as nome, coisas, esse e vos recordará ensinará todo todas o as que coisas, os e vos disse. fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: Vou para o Pai. Porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que suceda, para que quando suceda, vós creiais. E el próximo capítulo, E no próximo verso capítulo, 26, nos dice, capítulo 15, 15, verso 26 al 27, nos versículos 26 e 27, ele disse: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, dará testimonio, ele testificará de mim. y vosotros daréis testimonio, E vós também porque testificareis, habéis estado conmigo pois estivestes comigo desde el principio. desde o princípio. Y el capítulo 16, E no capítulo 16 de São João, verso 12, y adelante dice: a partir do versículo 12 em diante, disse: que decir, Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar pero agora. no las podéis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que decir. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aqui podemos ver Nós podemos ver aqui a promessa de que Cristo, por meio do seu Espírito Santo, que ele enviará aos crentes nele, lhes ensinará todas as coisas. Todas as coisas serão reveladas Todas as coisas serão reveladas a los creyentes en Cristo. aos crentes em Cristo. É importante saber É importante sabermos como é que Cristo, por meio do seu Espírito, como Cristo, por meio do seu Espírito, vai ensinar-lhe ensinará todas as coisas. todas as coisas. Primeira carta de João, 2, no capítulo 2, verso 27. no versículo 27, Pero unción que diz: vosotros recibisteis E a unção que dele vós recebestes dele fica em vós, vosotros, e não tenéis necessidade e não tendes necessidade de que alguém vos assim ensine. que como a unción misma Mas como a sua ensina unção vos todas as ensina coisas, todas as e é coisas, verdadeira, e é verdadeira, e não é mentira, según ella os como ela ensinado, vos ensinou, permaneced
assim nele permanecereis. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Que será el Espíritu de Cristo enviado a su iglesia. Aqui também temos estabelecido que será o Espírito de Cristo enviado à sua igreja, El Espíritu Santo, el a qual estará formada pelos crentes nele. a todos O Espírito Santo ensinará a todos os crentes. Por isso, no capítulo 22 verso 16 do y Apocalipse, 17 nos versículos 16 e 17, nos diz: enviado mi ángel Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas Yo igrejas. soy la raíz y Eu sou yo soy la raíz a raiz e a geração de Davi, a resplandecente de la mañana. estrela da Y el manhã. Espíritu, ahí tenemos, E o Espírito, nos da. aí nós temos Y el Espíritu quem nos ensinará. y la esposa dicen, E a esposa dizem: el Espíritu o Espírito, a través del cual Cristo por meio de Jesucristo quem Cristo em Espírito ensina a y sua la igreja. esposa, E a el cual tiene la esposa, comisión que tem de a darlo comissão conocer a de toda la dar humanidad. isso a conhecer a toda a Porque su humanidade. iglesia es el instrumento a través del Porque a cual sua igreja é o instrumento através do qual se daria a conhecer tudo el Espíritu estaría hablando que o Espírito Santo estaria falando para a sua igreja, a través de la predicación através da evangélica, pregação do de Evangelho, la piedad, de era em era, durante dispensación a de dispensação la gracia. da Hay un graça. orden divino, Há uma ordem a través divina del cual por meio da qual por medio de su Espíritu, Cristo, através do seu Espírito, ensinaria a sua igreja. iglesia, E a sua igreja enseñaría ensinaria a la humanidad. a humanidade. Y esa sería la revelación Essa seria a revelação de parte de Dios da parte de Deus por intermédio de a través del Cristo, Espíritu de Cristo, através do Espírito de Cristo no meio da sua igreja, para hablar a su iglesia para y falar à sua igreja al mundo entero. e falar ao mundo Esa es la inteiro. revelación Essa é a revelação da palavra de Deus, la cual es traída que é por trazida el Espíritu Santo. Por lo tanto, pelo no es Espírito la Santo. revelación de la Portanto, palabra de Dios, o tema é: es traída por a revelação da palavra de Deus é trazida pelo Espírito Santo. de nuestro estudio Este bíblico de hoy. É o nosso tema do estudo bíblico de Muy hoje, importante domingo, la historia, dia importante na história da família sobre humana todo en la historia e, sobretudo, na del judaísmo y história del cristianismo. do judaísmo e do cristianismo. Que Dios bendiga Que nuestras Deus almas, abençoe as su palabra, nossas almas com a sua palavra y nos permita entender. e nos En permita nombre del Señor entendê-la. Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Hemos tenido Nós tivemos estas escrituras estas escrituras para ver claramente para vermos claramente sobre la revelación sobre a revelação del Espíritu Santo do Espírito Santo a los creyentes en aos Cristo crentes em Cristo y de los creyentes en e dos Cristo crentes em Cristo a la humanidad. à humanidade. Es el mismo Espíritu Santo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, É o mesmo Espírito Santo desde o Gênesis até o Apocalipse traería la revelación que traria a revelação divina divina para la dispensación de la gracia, para a dispensação da graça, como trajo la revelación divina como ele trouxe a para la revelação dispensación de la divina ley para a dispensação da lei anteriores. e para as dispensações anteriores. El mismo Espíritu Santo que le trajo la revelación divina también a Noé. É o mesmo Espírito Santo que El trouxe mismo Espíritu Santo também que a le trajo la revelação revelación divina divina a Noé, Moisés para la construir a revelación del arca. pueblo hebreo. O mesmo Espírito Santo que trouxe a revelação divina a Moisés El mismo Espíritu Santo para a que liberação trajo do la povo revelación hebreu. divina a Abraham E foi o mesmo Espírito Santo y a Jacob. quem trouxe a revelação divina a Es Abraão, el mismo ángel a de Isaac Dios e a Jacó.
é o mesmo anjo de Deus, do qual Jacó disse, abençoando os seus netos Efraim e Manassés, disse, o anjo que me libertou de todo mal, abençoe estes garotos, estes rapazes. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 48. A partir do versículo 15 em diante. E abençoou a José e disse, como abençoando a Efraim e Manassés, disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Esse é o mesmo anjo do pacto. Desde Gênesis até o Apocalipse. O mesmo que aparecia para Adão. É o corpo angelical de Deus, a imagem do Deus vivente, o qual é o corpo angelical de Cristo. É Cristo no seu corpo angelical. E a semelhança física de Deus é Cristo no seu corpo físico, que nasceu da Virgem Maria, teve o seu ministério na terra, morreu, ressuscitou glorificado, está sentado à direita de Deus, e todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Esta é a semelhança física de Deus. Nele habitou a plenitude da divindade, a plenitude divina, a plenitude de Deus. Esse é e será a semelhança física de Deus, o corpo físico glorificado de Jesus Cristo. Por isso está assentado à direita de Deus. E Deus perderia o seu poder porque o deu a Cristo? Não, porque Deus está em Cristo. Deus está dentro de Cristo glorificado. Deus está governando através do seu corpo angelical que está dentro do seu corpo físico glorificado, chamado Jesus Cristo. Por isso ele está sentado à direita de Deus. Isto significa que todo o poder de Deus é manifestado através de Jesus Cristo glorificado, assentado no trono de Deus. Por isso ele governa em toda a criação. Essa era a luta nos dias de Jesus. Essa era a luta que houve entre Cristo e o diabo. Se o diabo ganhasse, então o diabo, através de Judas Iscariotes, se assentaria à direita no trono de Deus. Mas se Cristo ganhasse, Deus, então, em Cristo e dentro de Cristo, em quem estava, levaria esse corpo glorificado, se assentaria no trono celestial e, através desse corpo físico glorificado, governaria toda a criação. Como ele o fazia? Através do corpo angelical. É um mistério, mas é a verdade.
E agora, vean ustedes en cuanto E observem bem quanto à revelação. en cuanto a revelación, Quanto à revelação, porque é importante nós entendermos que sin revelación que sem no se revelação puede entender, não se pode entender a Escritura. no se puede entender Não el se programa pode divino. entender o programa divino. Esto nos muestra Cristo E Cristo nos mostra en isso San Mateo capítulo no capítulo 11 de São Mateus, versos a partir do versículo 25 25 al 27. até o 27. San Mateo capítulo 11, verso 25 al 27 dice: E ele diz: Naquele tempo, Jesus respondendo disse: Te alabo, Graças te dou, Senhor del ó cielo y Pai, da tierra, Senhor do porque céu e da escondiste terra, estas cosas porque aos ocultaste sábios estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregadas. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E como é que ele o revela? Por meio do seu Espírito a todas as pessoas que tenham seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Também em São Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 10 em diante, disse: Depois de dar a parábola do semeador, capítulo 13, verso 10 en adelante, entonces acercándose los discípulos, e aproximando-se deles, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. de maneira que se cumpre en ellos la profecía de Isaías que dijo: E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E o que os profetas, os santos e os justos desejaram ver e ouvir? O cumprimento das promessas messiânicas dadas para Israel e para a família humana. Eles estiveram desejosos de verem a vinda do Messias. E aos discípulos do Senhor foi-lhes concedida essa bem-aventurança de ver o cumprimento da vinda do Messias e ouvi-lo pregando, ensinando o que estava profetizado que ele ensinaria. O ano aceitável, o ano da boa vontade do Senhor. Também diz que
e o dia da vingança do nosso Deus. Mas isso ele não ensinou, porque isso ele estará ensinando na sua segunda vinda. Essa será uma das identificações da vinda do Messias para o último dia. Ele estará falando do dia da vingança do nosso Deus, ou seja, que estará falando do juízo divino que cairá sobre a raça humana durante a grande tribulação, durante 3 anos e meio, e que colocará um fim no reino dos gentios, o qual está no último dia, nessa etapa dos pés de ferro de barro, conforme ao sonho que o rei Nabucodonosor teve e que o profeta Daniel o interpretou. No capítulo 2 do livro do profeta Daniel, nos versículos 30 até o 45. E a pedra não cortada de mãos, que é a vinda do Messias, crescerá. Seu reino crescerá. E encherá toda a terra, porque o reino do Messias será um reino mundial com capital lá na cidade de Jerusalém, em Israel. Porque esta é a única cidade mencionada na Bíblia como a cidade de Deus, a cidade do rei. Portanto, é a cidade eterna. A única cidade da qual Deus fala como cidade de Deus, como cidade do rei e, consequentemente, a cidade eterna. E onde também estará o trono do Messias, chamado o trono de Davi, que estava lá em Jerusalém, do qual o Messias é herdeiro. Essa será a maior bênção para Israel, pois a Escritura diz que todas as nações levarão as suas riquezas a Jerusalém. Portanto, Jerusalém se converterá na cidade onde estará a bolsa de valores, não somente de Israel e para Israel, mas para todas as nações. A bolsa mundial de valores estará em Jerusalém. E a revelação divina, que é tão importante, a revelação divina da palavra de Deus, vejam como ela vinha a Israel. E assim, desde o Gênesis até o nosso tempo e por toda a eternidade. Capítulo 7 de Zacarias, nos versículos 11 e 12, nos diz: mas não quiseram ouvir, ou seja, Israel. Antes me deram as costas, tamparam seus ouvidos para não ouvir, e puseram seu coração duro como diamante para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito, por meio dos primeiros profetas. Portanto, daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Deus se aborrece quando Ele envia a sua palavra através de um profeta à humanidade, e Ele se aborrece quando não escutam. Portanto, a bênção que vinha na palavra para o povo e também para os indivíduos, logo essa bênção é cancelada. E então é decretado o juízo divino sobre aqueles que não escutam essa palavra. Isso está de acordo a Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 15 em diante, onde disse:
O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. A quem Deus disse que o povo está chamado a ouvir? Ao profeta que Deus levante do meio do povo, porque é a ele que o Espírito Santo vem, e através dele fala ao povo, porque o Espírito Santo traz a revelação a esse profeta, e esse profeta ungido com o Espírito a transmite ao povo. Tão simples assim. E, ao não ouvir a mensagem da parte de Deus, que esse profeta mensageiro traz, isso é não ouvir a Deus. E por não ouvir a Deus, traz as consequências mais graves. Como foi lá no Jardim do Éden. Quando Deus havia dito que não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. Isso, Deus o transmitiu por meio do seu Espírito, por meio do anjo do pacto a Adão. Depois, Adão ensinou isso à sua esposa Eva. E ao não obedecer essa palavra, ao dar ouvidos, não estar atentos a essa palavra, então, a bênção que havia em guardar esse conselho divino se convertia em maldição se não obedecessem. Se comessem da árvore da ciência do bem e do mal, morreriam. Então se converteria numa maldição não ouvir a palavra de Deus por meio do anjo do pacto que foi dada a Adão. E Adão transmiti-la à sua esposa Eva. Segue dizendo: conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, ou seja, no Monte Sinai, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que eu não morra. Lemos aqui Jeová, porque esta é a tradução que fizeram para a Reina Valera e outras traduções do cristianismo. O judaísmo, no judaísmo não se usa o nome Jeová. O Senhor então me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Onde Deus colocaria a sua palavra? Na boca de um profeta como Moisés. Todos os profetas que Deus enviou são como Moisés, numa escala menor, mas virá o Messias, que é numa escala maior do que a dos outros profetas que Deus tenha enviado. Será um profeta dispensacional. E isso se cumpriu na primeira vinda do Messias e se cumprirá para o cristianismo na segunda vinda do Messias. Na sua primeira vinda, veio pregando o ano da boa vontade do Senhor. E na sua segunda vinda virá pregando o dia da vingança do nosso Deus, revelando o juízo divino que virá durante a grande tribulação. Anunciando ao povo que busque Deus, que se prepare para o encontro com o nosso Deus, na vinda do Messias, em quem Deus estará, e assim possa escapar das coisas que virão durante a grande tribulação sobre a terra. Possa estar em pé diante do Filho do Homem, na sua manifestação, em sua vinda no último dia, como o leão da tribo de Judá,
como Rei dos reis e Senhor dos senhores, como el ángel fuerte, como o anjo que desciende del forte cielo, que desce do céu, con el librito abierto en su mano. com um livrinho aberto em sua mão. Profeta, verso 18, profeta le levantará. Versículo 18, ele disse: Eis que levantarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e para este tempo final Está prometido. está prometido um profeta Profeta como Elías, como Moisés, um profeta como Elias. 1 al 6. Malaquias capítulo 4, versículos 1 ao 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Él convertirá E ele converterá o coração el corazón. Él hará volver el corazón de los padres dos pais hacia los hijos aos filhos y el corazón de los hijos e o hacia coração los dos padres. filhos aos No pais, sea que yo venga e para que assim eu não venha maldición, e fira a terra com maldição. Ou seja, antes de que que ella ele tierra con fira a maldición, terra com maldição, tiene que aparecer tem de aparecer profeta, esse profeta, el Elías el prometido, que o será Elias hombre prometido, del tiempo o final, qual será um homem do con tempo el espíritu y final, virtud de Elías, com o espírito e virtude de Elias, como el profeta Elías, um homem como o otro profeta como el Elias, profeta Elías, outro profeta en como o el cual profeta estará el Espíritu Elias, de Dios, em quem o produciendo Espírito la de Deus revelación de estará, Dios e consequentemente y para a él dar revelação de Deus al para ele logo dá-la Por ao tanto, povo. Portanto, el pueblo hebreo o povo recibe hebreu esa revelación, receberá essa escuchará revelação, divina siendo escutará dada, essa revelação sendo dada e pregada, y va a impactar e isso impactará el corazón. o coração de Israel. Israel sabe Israel sabe, os rabinos sabem, que Elías que Elias proclamando virá proclamando la paz imperecedera, la paz a paz imperecível, a paz permanente para Israel. pueden anunciarle tratados de paz a Israel. Pueden hablarle de paz a Israel. Os diferentes líderes políticos e religiosos Diferentes líderes podem anunciar tratados de paz para Israel, religiosos, podem falar de paz a Israel hablándole de paz a Israel por meio de pactos, de convenios, de pactos, de convenções ou convênios humanos internacionais. pero Israel sabe, Mas Israel sabe, saben que e os rabinos sabem, una paz que essa será uma paz temporária se puede obtener por medio que pode ser obtida através desses acordos. y São Paulo en primera São de Paulo, Tesalonicenses, falando na primeira cuando digan carta paz aos Tessalonicenses, no capítulo 5, disse que quando disserem a paz e segurança, o que indica que virá essa paz temporária. la paz E a paz temporária, ela é boa até que chegue a paz permanente. cuando digan E quando disserem a paz e segurança, virá uma repentina destruição. pues, en esa etapa de esa paz temporal Nessa etapa da paz temporária, vendrá e em seguida virá uma repentina destruição, ligada a una que está ligada a uma terceira guerra mundial con todas atômica, las demás consecuencias com que todas as demais consequências que trará, el aumento, como terremotos, o aumento dos terremotos, volcanes en erupción, vulcões em erupção, maremotos, maremotos, tsunamis, caída de muchos edificios, a queda de muitos en las grandes edifícios ciudades, nas grandes que tienen cidades, esas torres, que têm esses prédios, de todo essas eso, torres, y todo lo que puede ser como nos removido, fala de tudo isso na será Escritura. removido. E tudo que pode ser removido será removido. Portanto, Es importante sempre é importante escuchar. escutarmos. Siempre en el tiempo que la persona le toca vivir, No tempo em que a pessoa lhe corresponda viver, de Dios, escutar sempre a voz de Deus, a voz de Jesus conforme Cristo, al orden conforme a ordem que ele tem para hablarle para a su pueblo. falar a seu povo. En el Antiguo Testamento, Lá no Antigo Dios, Testamento, por medio de su Espíritu, Deus, a por través meio de do su seu ángel, Espírito, ou el seja, pacto,
por meio do seu anjo, do anjo do pacto, que é o corpo angelical de Deus, ele falava através dos profetas. E é aos profetas que a palavra vem. Porque o Senhor não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Amós capítulo 3, versículo 7. Esta é a ordem divina, conforme Amós capítulo 3, verso 7, como Zacarias capítulo 7, versículos 11 e 12, Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 ao 19, e também no capítulo 13, do versículo 1 em diante. Não há outra ordem estabelecida. Essa é a ordem de Deus. E sempre é um só profeta em cada era. Se for para uma era. E em cada dispensação, se for para uma dispensação completa. Dois profetas, por que nunca o tem? Porque seriam duas cabeças, pensariam diferente. Nós vemos o caso de Moisés, Arão e sua irmã, Miriam. Eles não eram profetas, nem Arão nem Miriam. Ela era profetisa, tinha um dom de profecia para profetizar. Mas ela não era um profeta. Não era a profeta da dispensação da lei. E Deus disse a Moisés de Arão: ele será para ti boca. Ou seja, tu colocarás a palavra que eu te dou na boca de Arão, e ele falará o que tu digas para falar. Ele será profeta para ti. Ou seja, que Arão era profeta de Moisés e Moisés era profeta de Deus. Mas num dia, Arão e Miriam disseram: Deus também não falou através de nós? Quer dizer, se colocaram como profetas. Uma vez que o que eles falavam era o que Deus havia revelado a Moisés, e Moisés tinha comunicado isso para eles. Moisés se meteu nesse problema porque ele pediu um ajudante que falava por ele. Mas Moisés tinha a parte espiritual e a parte política nas suas mãos. Ele estava sobre Moisés, sobre Arão, sobre Maria e sobre todo Israel. Ele estava sobre Arão, sobre Miriam e sobre todo Israel. Eu lhes disse que Arão seria a boca de Moisés. Vamos ver isso aqui no capítulo 4 do livro do Êxodo, a partir do versículo 10 em diante. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e lhe disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro
e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Viram? Arão seria a boca de Moisés. O que Moisés tinha que dizer ao povo, ele o dizia a Arão para que ele o comunicasse ao povo. E devia fazê-lo sem acrescentar nem tirar. E o que Deus queria que Moisés dissesse a Arão, Deus o revelava a Moisés. Quer dizer, que o receptor da palavra de Deus, da revelação de Deus para o povo, era Moisés, porque ele era o profeta para aquela nova dispensação que estava se preparando para abrir para Israel. Consequentemente, Moisés e a palavra revelada que ele tinha e trazia para o povo por meio de Arão era a luz para Israel, para aquela nova geração, para aquela nova dispensação, a dispensação da lei. Porque a palavra velada em carne humana, como nós a vimos em Moisés, era a luz para a dispensação da lei. Era a luz para Israel. A luz estava resplandecendo para Israel quando Moisés chegou lá em Israel, estando o povo no Egito. Porque a palavra encarnada para a era ou a dispensação, essa é a luz para esta era ou esta dispensação. É assim como a luz resplandece no meio do povo. É a mesma coisa quando Jesus chegou na Galileia. A luz estava resplandecendo conforme o capítulo 9 de Isaías, versículo 1 em diante. Por isso Jesus podia dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É aí quando a luz resplandece, quando a luz ilumina, quando a palavra prometida se faz carne no mensageiro correspondente para esse tempo. E a luz está já materializada. E o que sai é o resplendor dessa luz, que é a mensagem resplandecente para iluminar a alma, o espírito e a mente dos seres humanos. É a coluna de fogo no mensageiro, revelando-se a ele, e por meio dele, falando a palavra que é a luz para os seres humanos. Nós temos alguns escritos do reverendo William Branham, muito importantes, onde nos mostra sobre este mistério dos mensageiros e do Espírito de Deus atuando por meio deles, entre o cristianismo. No livro As Eras da Igreja, em espanhol, na página 169, que corresponde à Era de Esmirna, na metade desta página, em diante diz: e eles acrescentam aqui ou acrescentam ali, e dentro de pouco tempo,
a mensagem já não é pura e o avivamento morre. Quando a mensagem que vem para uma era por meio do Espírito, através do mensageiro dessa era, quando lhe agregam, lhe acrescentam a essa mensagem ou tiram dela, o avivamento, o despertamento espiritual para essa etapa, para essa da igreja, morre. Quanto cuidado devemos ter ao ouvirmos uma voz? Porque o Espírito Santo somente tem uma voz, que é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu que dissessem o que ele disse, como também Pedro o fez. Ele lhes advertiu que nem mesmo ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que já havia dado pela revelação. Ó, quão importante é ouvirmos a voz de Deus por meio dos seus mensageiros. Os diferentes mensageiros que Cristo envia à sua igreja, aos quais, por meio do seu Espírito, ele traz a revelação para cada era, na qual cada mensageiro vive. Ó, quão importante é ouvirmos a voz de Deus por meio dos seus mensageiros. Portanto, temos que ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que vem da parte de Deus, da parte de Cristo, através do mensageiro que ele tem para esse tempo. E depois, somente dizer o que lhes foi dado para as igrejas. Temos ainda outra página aqui muito importante. Vejamos o que essa mensagem que vem da parte de Deus, da parte de Cristo, por meio do Espírito ao mensageiro, o que faz. E o mensageiro aprega ao povo. Na página 265 ele disse: como já temos mencionado, Jesus se identifica como mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Os coloca numa união completa. Os coloca na sua igreja, no corpo místico de Cristo, os quais formam a igreja do Senhor, esse templo espiritual, essa casa de Deus, essa família de Deus. Segue dizendo: esses mensageiros são chamados estrelas, porque brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho, Jesus. Eles também são chamados de estrelas, porque são portadores da luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. Viram como a revelação vem? Vem por meio de Cristo em Espírito ao mensageiro correspondente para cada era. E traz a revelação, a mensagem para a sua era. Eles pregam essa mensagem, a trazem, e com essa mensagem eles tiram do mundo os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, que são os escolhidos de Deus. Os coloca no corpo místico de crentes, ou seja, na sua igreja. E com eles forma a etapa da sua igreja correspondente a cada era. Isto é algo muito simples que nós estivemos vendo através das diferentes etapas da igreja. Também na página 227 do livro As Eras da Igreja em espanhol, ele disse: sendo que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, o mensageiro humano, a sua porção é uma grande responsabilidade, como também um maravilhoso privilégio. A esses homens, Deus faz promessas especiais, como no caso dos apóstolos
estando assentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E lembrem-se de que Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus ao povo da noiva do seu dia. E se para Paulo foi dada esta promessa, a cada mensageiro de cada etapa é dada a bênção e a promessa de apresentar o grupo de crentes que forma a igreja de sua era, que surgiu por meio da manifestação do Espírito Santo, trazendo a mensagem, falando a mensagem, através desse profeta, desse mensageiro em cada era. E o povo ouvindo e recebendo essa mensagem, porque a fé de Cristo nasceu em suas almas. Vejam a mesma bênção e privilégio e promessa que os apóstolos têm, de se assentarem em 12 tronos, e também os patriarcas, que têm a promessa de se assentarem em 12 tronos. São 24 tronos para julgar as tribos de Israel. E 12 deles, principalmente, julgarão as 12 tribos de Israel. Os patriarcas também terão o seu trabalho nesse reino. E os mensageiros de cada etapa da igreja têm um grande privilégio, e tão grande que nos faltaria tempo para dá-lo a conhecer. E isso tem a ver com os crentes em Cristo, do meio dos gentios, porque o Evangelho veio aos gentios, portanto tem que ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo, e com todos os territórios que o Evangelho de Cristo cobriu. Consequentemente, também, tudo tem a ver com o povo que não pertencia à igreja do Senhor Jesus Cristo entre os judeus lá em Israel. Ou seja, que há uma grande bênção para os mensageiros. Mas isso nós deixaremos quietinho, porque há uma revelação muito grande que tem que ver com a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, a qual estarão sujeitos esses mensageiros. E tem que ver com o reino do Messias e com a parte que milhões de gentios terão no reino do Messias. E isso vamos deixar quieto, porque por esse momento não convém falarmos abertamente sobre este tema. Como Jesus fez no seu dia. Ele diz que se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, mas não explicou muito. Quando quiseram outra posição adicional, no caso João e Tiago, Cristo lhes disse, e também para a mãe deles, que não era dele dar-lhes isso, senão que aquilo era para aqueles que estavam ordenados ou destinados. Ou seja, que essa posição corresponde a alguém no último dia, no meio do cristianismo. Consequentemente, ele encabeçará os mensageiros da igreja do Senhor Jesus Cristo do meio dos gentios. Já lhes falei demasiado. Assim que vamos deixar isso quieto. Isso está ligado à segunda vinda de Cristo como leão. E está ligado naquilo que o reverendo William Branham disse, que nem os anjos sabiam quando seria o dia da sua vinda
o dia e a hora da sua vinda. E aquilo que o reverendo William Branham disse, que ele não deveria dar a conhecer. De tal modo, já demos a conhecer mais do que se deu a conhecer naquele tempo. Porém, até aqui é o suficiente. O restante, talvez o vejam no seu cumprimento, porque temos que estar vigiando pelo cumprimento, para então juntarmos a promessa com o seu cumprimento. E aí temos as duas partes unidas. E é assim como nós identificaremos tudo isso. Por exemplo, a vinda do Messias para o último dia, esta é a promessa, como foi a primeira vinda do Senhor, porém lá como cordeiro, aqui será como leão. E a pergunta é, como tinham que conhecê-lo lá? Por meio da palavra que ele falava e que cumpria naquele tempo. Ele dizia, se eu não faço as obras do meu Pai, não me creiais. Porém, se as faço, então creiais. Mesmo que não creiam em mim, creiam pelo menos nas obras. E neste livro das citações, em espanhol, na página 107, e também em outros lugares, ele nos disse algo que é muito importante que nós tenhamos em consideração, para que não nos passe por cima o que há de suceder. E com isso eu creio que já temos o suficiente para entender. Ele nos disse que o Messias sempre estará na palavra, como Cristo há 2000 anos atrás. Sempre dizia, está escrito. Assim ele disse. Ele veio para cumprir o que estava prometido para o povo. Consequentemente, ao cumprir o que estava escrito, ele foi identificado como o Messias prometido.
Porque o que está prometido para o Messias identifica a pessoa, o Messias, ao estar cumprindo o que está prometido. Há muito para se revelar. E para o povo receber a revelação, para estar pronto e não deixar que lhe passe por alto. E que não lhe escape o cumprimento do que está prometido. E para que ele não se lhe escape, do que precisamos? Da revelação da parte de Cristo para o nosso tempo, como para cada era foi necessário a revelação de Cristo pelo seu Espírito, através do mensageiro ao qual veio. E ele a pregou, ensinou o povo. E os que estavam escutando esse mensageiro, estavam ouvindo a voz de Cristo por meio do seu Espírito. A voz do Espírito falando à sua igreja através de um corpo de carne chamado mensageiro dessa era. Assim é para cada era da igreja, incluindo a era da pedra angular. E, consequentemente, quem estará no último dia cumprindo o que está prometido, que Elias fará, esse será o Elias prometido. E quem estará cumprindo o que está prometido para o profeta Moisés, esse será Moisés, o Moisés do último dia. E o Elias do último dia estará cumprindo o que Elias tem que fazer. E o Messias do último dia, vocês o verão mais adiante aqui na Escritura, naquilo que o Espírito ensina para o último dia. O que já está profetizado desde o Gênesis até o Apocalipse. Consequentemente, os escolhidos o identificarão pelo que ele estará ensinando ao povo. Assim será como nós o reconheceremos no último dia. Será assim como ele estará fazendo. Estará cumprindo o que ele prometeu. Ele não terá de dizer que ele é esse mensageiro, mas o verão por intermédio do que ele estará fazendo. E o que estava prometido, que esse mensageiro, ou seja, que Cristo em Espírito Santo faria a sua igreja por meio desse mensageiro. E o que ele falaria à sua igreja? Como nós o conheceremos no último dia? Porque ele sempre estará falando conforme a palavra. Estará na palavra, mostrando tudo que está na palavra, do que Deus prometeu para este tempo final. E, consequentemente, assim dando testemunho também das coisas que hão de suceder neste tempo final. Então nós estaremos vendo a trajetória do Espírito Santo. Desde lá, Israel, até este tempo final. E mais ainda, desde o Gênesis até este tempo final. E ainda mais, desde a criação. E mais ainda, desde antes da criação. Podemos chegar até antes da criação. Porque foi Deus, por intermédio do Espírito Santo do anjo do pacto, por meio de Cristo da coluna de fogo, que criou todas as coisas. O Verbo que estava com Deus e era Deus.
E por ele foram feitas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é esse poder, essa energia que estava antes da criação, de onde surgiram todas as coisas criadas. Porque as coisas que se veem foram feitas das coisas que não se viam. Esse é nada menos que essa partícula de Deus que descobriram que havia antes da criação. A ciência tem descoberto isso. E esse é Cristo, de onde procede toda a criação. Deus, por meio de Cristo, do anjo do pacto, do Verbo, criou todas as coisas. Isso é o que a Bíblia diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora a ciência o descobriu. E lá no capítulo 1 do Gênesis, já estava escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra, a origem da criação. E São João explica isso, no capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Que era Deus por meio do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo era com Deus. Dizendo que era Deus por meio do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Porque por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Portanto, a vida, para toda a criação que estava nele vir a vida. Toda a criação, incluindo o universo completo, com todos os seres angelicais, seres físicos também, indivíduos, animais e assim por diante. A revelação da palavra de Deus, como é trazida? Pelo Espírito Santo. Ele vos revelará todas as coisas. Ele dará testemunho de mim, como Cristo disse. E vós também dareis testemunho de mim. Esse é o Espírito de verdade que dará testemunho da verdade. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. De era em era, o Espírito Santo em cada mensageiro esteve dando testemunho, ensinando todas as coisas e lembrando de todas as coisas que Cristo esteve falando. Isso que li está no capítulo 14 de São João, no versículo 26. E no capítulo 15, no versículo 26, ele disse: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Ou seja, conheceremos o Espírito de verdade, o Espírito Santo, porque estará dando testemunho de Cristo, da sua primeira vinda, da sua obra de redenção na cruz do Calvário e de todas as coisas que há de vir. Estará também profetizando e mostrando que no Antigo Testamento também estavam essas profecias. Portanto, estará ampliando todas as profecias. Ou estará aumentando a profecia. A mesma profecia de um tema sendo aumentada com mais conhecimento e com mais detalhes. No capítulo 16 de São João, ele também disse:
A partir do versículo 12 em diante. Ainda tenho muito que vos dizer, mas agora não o podeis suportar. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Assim tem sido de era em era. E neste tempo final, o Espírito Santo também estará dando testemunho das coisas que hão de vir, das boas para os crentes e das más para os incrédulos, das bênçãos para os crentes e dos juízos divinos para os que não são crentes em Cristo. Por isso é que temos de estar atentos à revelação da palavra de Deus, trazida pelo Espírito Santo para o nosso tempo. E vendo como Ele trouxe a palavra revelada para os tempos passados. Vendo que coisas estão prometidas para serem reveladas e para serem cumpridas neste tempo final. Dessas coisas o Espírito Santo estará falando à sua igreja. Da mesma maneira que ele falou de era em era, por meio dos seus diferentes mensageiros, dos seus diferentes profetas. A revelação da palavra de Deus, trazida pelo Espírito Santo. Se há alguém, alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso neste momento. E nós estaremos orando por você, para o qual você pode chegar até aqui na frente, para que nós oremos por você. Nas demais nações também podem vir aos pés de Cristo, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estarão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. E as crianças também, a partir dos 10 anos de idade, podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Cristo disse: deixai que as crianças venham a mim, e não as impeças, porque delas é o reino dos céus. Não há decisão maior que um ser humano possa fazer, senão a decisão de receber Cristo como único e suficiente Salvador. Esta é a maior decisão que um ser humano pode fazer, porque essa é a única decisão que coloca o ser humano na vida eterna, com Cristo no seu reino eterno. Não existe outra decisão. E o maior que um ser humano pode receber é a vida eterna. Cristo disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, do versículo 27 ao 30. Portanto, a vida eterna é o maior que há para um ser humano. Se a vida temporária que nós vivemos nesses corpos mortais já é tão importante, muito mais a vida eterna. Esta vida temporária é uma bênção de Deus para que possamos entrar em contato com Cristo, para que Ele nos dê a vida eterna. Por isso temos de aproveitar o tempo que nos correspondeu viver, porque ninguém sabe quando terminará o seu tempo de vida aqui na terra. Por isso é que as crianças, quando elas nascem, nós as apresentamos ao Senhor para garanti-las na vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Ou seja, que desde que as crianças nascem, e mesmo antes, ainda estando no ventre, se ora por elas. E quando elas nascem, são apresentadas ao Senhor. Nós queremos tê-las conosco no reino eterno. E vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, pelo qual podemos ficar em pé. Todos os que estão aqui em Porto Rico e também os que estão em outras nações, para que fiquem incluídos, todos eles, nesta oração que estaremos fazendo, com as nossas mãos levantadas aos céus, para Cristo,
e com os nossos olhos fechados. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que receberam Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo essa oração, todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesse momento. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma, creio na Tua primeira vinda e no Teu nome. Creio que não há outro nome no qual podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda, como o Messias prometido, que morreria na cruz do Calvário, na obra de redenção, na obra da expiação para o ser humano. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício da expiação por mim e pelos seres humanos. E creio no Teu sacrifício na cruz do Calvário como sacrifício do Cordeiro Pascual para tirar o pecado do mundo. Eu dou testemunho da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, que eu seja batizado na água no Teu nome e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente contigo no Teu reino. Torne uma realidade na minha vida a salvação que Tu ganhastes para mim e para todo ser humano na cruz do Calvário. Eu te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. E agora, vocês me perguntarão: quando podem me batizar? Pois, se creste de todo o coração, Cristo disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. A água não tira os pecados, mas o sangue de Cristo. E nós temos de ter isso bem claro, para assim sabermos que o sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, morre para o mundo. E quando o ministro a submerge nas águas batismais, a pessoa simbolicamente está sendo sepultada. E quando a levanta das águas do batismo, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna, com Cristo no seu reino eterno. Tão simples assim é o simbolismo do batismo na água, que foi o que Cristo ordenou que se fizesse a todos aqueles que o recebessem como seu Salvador. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Por isso ele mandou que se pregasse e se batizasse a todas as pessoas que o recebessem como Salvador. É um mandamento do Senhor Jesus Cristo, que tem sido obedecido por todos aqueles que o receberam como seu Salvador, desde o tempo dos apóstolos até o nosso tempo. E até mesmo Jesus foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. Muito mais nós temos necessidades de sermos batizados. Se Cristo foi batizado para cumprir toda a justiça, muito mais nós temos a necessidade de sermos batizados na água no seu nome.
O batismo na água, eu já lhes disse, que é simbólico, tipológico, de modo que vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês, e nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no reino do Senhor Jesus Cristo, do Messias. E vocês podem ser batizados. Deixo o ministro daqui, José Benjamin Pérez, para que eles mostrem como devem fazer para se batizarem. E em cada país deixo o ministro correspondente para que faça da mesma forma. Que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo. Até o próximo domingo, com a ajuda de Deus, quando eu estarei com vocês da maneira correspondente a esse dia. Deixo por aqui o ministro presente. Boa tarde e que Cristo lhes abençoe grandemente.